eu vou te dando as dicas para tu ir compartilhando. Eu não. Tô sim, amor, eu não posso falar e compartilhar. E tu pode me ajudar, né? Ó, tá aqui, já estamos ao vivo. Olá, bem-vindos, tudo bem com todos? Estamos aqui na nossa primeira live. Bem-vindos aos nossos amigos, familiares, pais, mães, professores, profissionais, todos que nos acompanham aí nas nossas redes sociais. Vamos iniciar então nossa primeira live Conecta Intersetorialidade, né? Com um assunto bem interessante, né? Que é o desfraude, né? O desfraude dos nossos filhos. Bom, hoje então nós temos a nossa psicóloga Cláudia Matos e a nossa nutricionista Gisele Lima. Bom, peço então, gurias, que vocês falem um pouquinho sobre vocês, né? Que vocês se apresentem então para o pessoal, tá? Por gentileza. Cláudia. Olá, eu sou a Gisele Lima, sou nutricionista, trabalho com educação infantil já há mais de 8 anos e também atendo no consultório, né, mais voltado para pediatria. E estamos trabalhando junto com a Ivaneide, a Cláudia já há bons anos, estamos fazendo um trabalho na Clube da Criança e lá temos crescido muito na parte nutricional e voltado bem para os nossos pequenos. Muito bem, seja bem-vindo então. Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Esta live foi construída com muito carinho, pensando na proximidade entre escola e familiares. Nós, então, hoje vamos aqui trabalhar com todos os que entrarem na nossa live, tentando fazer um trabalho interativo. Eu sou a Cláudia Matos, sou profissional da área da saúde, psicóloga, mãe de 5 filhos, avó de 2 netos lindos, e estou aqui tentando compartilhar com os senhores um pouco do conhecimento, fazendo com que nós, pais, possamos ter um conforto maior, né, no atendimento dos nossos filhos. Trabalho com educação infantil já há 33 anos, na Escola Clube da Criança, agora também nós temos o olhar da associação para atendermos, e estamos aqui para trilhar caminhos melhores para a educação infantil. Muito bem. Pessoal, então assim, a questão do Conecta Intersetorialidade é uma iniciativa que surgiu então com a intenção de aproximar as famílias e a escola, né? A Cláudia, então, enquanto psicóloga, ela vai falar um pouquinho sobre a questão do desfraude das crianças, né? Das faixas etárias, né? Dos questionamentos que nós temos, né? Neste mundo, né? Que nós temos hoje. Lembrando, então, que quem quiser ir compartilha, comenta, né? Faça suas perguntas, as dúvidas, assuntos também, né? Para as nossas próximas lives, né? Lembrando, então, que o amor começa em casa, né? E a Cláudia vai começar esse amor, então. Por favor, Cláudia. Prezados familiares, eu gostaria de compartilhar com todos o que acontece na fase de desfraude das nossas crianças. Ela é uma fase bastante significativa no desenvolvimento dos nossos filhos, porque a partir da forma como nós nos comportarmos, como nós lidarmos com a situação do desfraude, nós vamos estar também determinando a forma emocional com a qual os nossos filhos no futuro lidarão com as suas vidas. Então, vamos pensando que, inicialmente, o desfraude ele vai ocorrer no tempo da criança. Ele não vai ocorrer no tempo da família e tampouco no tempo da escola, né? O tempo que vai determinar, né, que a criança está preparada para o desfraude terá muito nós podemos perceber através do comportamento, né, das nossas crianças. Por exemplo,
vamos pensar desde o início, né? No início, enquanto bebê, para o bebê, a criança, ela percebe o mundo como único. Então, por exemplo, quando bebês, nós temos fome e temos que suportar o fato de que o alimento está no outro, né? Nós somos animais racionais que dependemos do outro para sobrevivermos. E o bebê, inicialmente, percebe o seio materno como algo de si mesmo, como se fosse o complemento, a continuidade dele, né, enquanto ser, vamos pensar assim. E isso vai, aos poucos, sendo assimilado, e isso vai acontecer lá pelos 5 meses, né, do bebê, quando ele consegue perceber o outro, que nós, na psicologia, entendemos também que é quando ele percebe o pai, né? Então, ele percebe que o seio não faz parte dele, e a partir desse processo ele consegue conceber a mãe como uma identidade diferente da sua, e por conseguinte começa a observar todo o meio e começa a perceber as pessoas que estão à sua volta, inicialmente aquela pessoa que está ali cumprindo a função paterna, a função de quem auxilia a mãe, né? além da própria mãe, que então vai saciar aí essa necessidade de alimentação do bebê. Quando o bebê percebe que ele não está sozinho no mundo, ele começa, nesse momento, uma certa necessidade de independização. E é aí que nós, enquanto quem ocupa a função materna, quem ocupa a função de alimentação dessa criança, quem ocupa a função de cuidados, né, temos que ter toda a delicadeza para darmos oportunidade de que a entrada do outro seja algo tranquilo, favorável ao desenvolvimento, né? E que traga para a criança uma percepção de querer esse outro, querer estar no mundo, querer viver novas situações. E aí o que acontece é que os bebês começam, então, a gatinhar, eles começam a caminhar e eles começam a falar. E nós vamos entender que o desfraude depende de prontidão. Essa prontidão, ela vai aparecer quando a criança já está caminhando, consegue se equilibrar e principalmente consegue sentar, né? Por quê? Porque ela precisa de segurança para poder utilizar o piniquinho, para poder utilizar o vaso sanitário. Então, um dos pontos assim de prontidão bem interessantes da gente perceber é quando a criança consegue frear. Porque ele vai começar a caminhar, e quando ele começa a caminhar, ele meio que se sente dono do mundo. Então, ele meio que se afasta um pouco da mãe, da pessoa que cumpre a função materna, né, quem cuida dele, e ele vai, então, começar a correr, e vai contornar objetos e vai frear. Quando nós percebemos que a criança consegue parar quando ela está chegando no obstáculo, esse é o momento que nós temos entendimento que ele cognitivamente já está apresentando uma maturação aonde talvez por conta disso ele também consiga controlar os esfínteres, né? Os esfínteres justamente vai me controlando aí, Vanessa. Muito, né, bem, eu queria até criar uma brechinha aí, Cláudia. Uma brechinha, para dar uma boa noite para o pessoal que está chegando agora na nossa live, né? O pessoal dando boa noite aí, né? O Diego, o Evandro, Suziane, a Fábio, o Vitor, né? A Josi, Maristela, né? O pessoal dando boa noite, agradecendo pela nossa live. Sejam todos bem-vindos, né? Lembrando, então, que a gente está fazendo a nossa live em prol, então, das famílias, né? Conectando, então, as famílias e a escola sobre o desfraude, né? O Diego traz aqui, Cláudia, sobre a questão do cortar o cordão, né? O cordão umbilical, né? E traz bem disso, né? Que o desfraude ali traz bem essa questão, né? Do cortar, né? Para as mães é muito difícil este momento, né? E fale um pouquinho para nós sobre isso. O que tu acha sobre isso?
Então, de um lado, essa questão, obrigado, Diego, pela contribuição e obrigado a todos que estão aí compartilhando, participando conosco aqui, né, dessa sala de bate-papo, né? De um lado, a questão da independização, né, que muito bem colocou para nós ali o Diego, que é esse corte do cordão umbilical que vai acontecer bem ali naquele momento onde a criança se dá conta do outro. E nesse momento do desfraude, além do cordão, de que nós possamos entender que a criança já está em momento de prontidão para poder se utilizar do piniquinho, do vaso sanitário, poder desfraudar, né? Também nós temos que estar atento à forma com que isso seja feito, né? Para que ele realmente não retroceda, né, a fases do desenvolvimento aonde já estavam superadas. Então, por isso, essa preocupação nossa em deixar claro nesse momento de compartilhamento aí com os familiares, né, de que cada criança tem o seu tempo. Então, nós podemos perceber o desfraude naquele período entre 18 meses, né, 1 ano e meio, até 2 anos, 2 anos e meio, entendendo que 3 anos, a princípio, se entenderia que a criança já estaria desfraudada. Porém, nós temos que entender que existem muitos fatores intrínsecos ali no dia a dia, na rotina, nas situações que ocorrem na vidinha ali da criança, que podem contribuir, né, para que esse período se dê um pouco mais tarde. Mas então, quando nós percebemos esse momento de prontidão, bom, a criança está pronta para o desfraude, aí começa toda a nossa caminhada nesse processo para que ele se dê de forma positiva, né? Então, por exemplo, o piniquinho, aí tem mães às vezes que questionam, né? O que é melhor, é o piniquinho ou é o vaso sanitário, né? Tanto um quanto o outro, desde que seja confortável para a criança, são perfeitamente aceitáveis, né? Fazem parte, não tem problema nenhum. O que nós temos que levar em conta é que a criança, ela é pequena. Então, diferente de nós nas escolinhas, que temos o vaso sanitário adaptado à altura da criança e por isso ela fica com os pezinhos apoiados no chão, em casa nós temos o vaso sanitário que atende o adulto, né? Salvo, às vezes acontece alguma família que tenha, né, o vaso infantil, mas quem não tem, a criança fica com os pezinhos pendurados. E aí nós também temos que levar isso em conta, que isso causa uma insegurança para ela, né? No momento que ele está ali sentadinho com os pezinhos pendurados, ele está o tempo todo pensando que pode cair. E aí ele tem que fazer um equilíbrio que, na verdade, nós adultos, quando ocupamos o vaso, não fizemos. E às vezes nós não temos a sensibilidade na hora de levar a criança para o vaso, né? No caso, vamos usar então o adaptador ali, né, para o vaso sanitário. Mas a gente às vezes não se dá conta que um dos motivos pelos quais talvez esteja sendo mais devagar o processo, demorando um pouquinho mais, é porque a criança está insegura, porque ela está com medo de cair, né? Ela pode vir a cair. Com certeza, né? O medo, né? O medo deles nessa faixa etária é muito grande, né, Cláudio? E aqui pelas nossas redes sociais, né? Tem algumas perguntas, né? E para as mães também o quanto isso é difícil, né? No momento que às vezes eles estão numa estabilidade, começaram, né? Está tudo muito bem, e aí daqui a pouco começa a escapar, né? Começou a escapar, que reação a família tem, né? Como é que eles podem lidar com isso e com a criança também, os medos, né? Os receios de como eles podem estar lidando com essas situações. Eu queria ver um pouquinho com a Gisele também, como é que foi, a Gisele, né? Ela tem um filho e eu gostaria de ver com ela como é que foi essa situação, né? Porque a gente sabe, né, que todo mundo passa por isso e eu queria ver como é que é. Ela tem um menino e eu queria que ela contasse um pouquinho, né? Dessa situação dela e como é que foi esse momento, né, na vida dela. Sim, então é bem como a Cláudia comentava ali, né, que cada criança tem o seu tempo. Meu filho, ele tem hoje 3 anos e 6 meses, o Luca, e nós iniciamos o desfraude bem quando ele fez 2 anos, exatamente. Ele mostrava já que estava pronto, né? Fiz vários testes que a gente vê, conversei com a pediatra, então tudo tranquilo, assim, ele estava apto a fazer o desfraude. Então,
me organizei aqui em casa a rotina, né, para que a gente iniciasse, e passamos praticamente 10 dias em frustração, porque todos os dias não funcionava, não dava certo, né? Então comecei a ler um pouco, voltei a conversar com a pediatra e decidimos que, embora ele apresentava os sinais de ter já a sensibilidade de segurar, de saber o tempo, de conhecer, de ser algo natural para ele fazer o xixi, foi uma coisa que ele pediu, de começar a ir ao banheiro, começou a tirar as fraldas, pulava com os 2 pés, tinha um equilíbrio bem tranquilo, que são alguns sinais, né, que a gente vai vendo que eles estão prontos, né? Ele já não queria mais, a fralda incomodava muito ele, porém ele não conseguiu, né? A gente não teve sucesso. Então, eu aguardei mais 2 meses. E depois desses 2 meses, de uma forma muito tranquila, ele mesmo tirou a fralda e começou a ir até o vasinho dele. Ele tinha um vaso pequenininho, da altura. A gente teve esse cuidado também dos pezinhos, de sentir segurança, de conversar no banheiro, de ler livros, enfim, fizemos todo e ele se sentiu seguro naquele momento. Foi como virar uma chavezinha, assim. E desde aquele dia... né? Ele desfraudou. É muito isso, assim, cada um realmente tem o seu tempo. Às vezes eles apresentam alguns sinais cognitivos, mas tem talvez alguma questão emocional por trás, daí a Cláudia pode falar muito bem. Então, às vezes são várias pecinhas que tem que juntar, né? Não existe uma regra para nos dar uma linha muito certinha, né? A gente tem muito material aí para ler e muitas formas de fazer isso. Mas cada criança é uma criança, cada família, e envolve todo mundo, né? Eu sempre falo assim que é muito importante os pais, ou enfim, quem está com essa criança, né, os seus cuidadores, estarem dispostos a passar por esse processo. Porque a família toda, né, se envolve, todo mundo passa junto, tem a questão dos escapes, tem a questão da gente deixar essa criança segura de que isso é normal. Então, todo mundo tem que estar disposto a passar por esse processo, né? E também, aproveitando um pouquinho a fala, quanto nutri, uma dica que eu dou, assim, é a questão do líquido, né? Principalmente no desfraude noturno, depois a Cláudia vai trazer um pouquinho para nós. E é assim... Funciona super bem, né? Cuidar o horário, né? Pelo menos 2 horas antes, então, do sono ali, de fato ir dormir, não tomar nenhum líquido. Isso funciona super bem e ajuda, né? Porque é fisiológico. Não adianta dar a mamadeira, daqui um pouco na hora de dormir, colocar para dormir. Em questão de 2 horas, a criança vai querer urinar, né? Vai fazer o xixi. Então, é importante a gente ter esses cuidados também, né? Muito bem, com certeza, né, Gi? Que bom que foi tranquilo, né? Quero, então, agradecer ao pessoal que está aí assistindo a nossa live, né? Dar uma boa noite aí para a Marielle, para o Luiz, para a Evelyn, para a Ágata, Sheila, Soraya, Camila, Dani, a Andréia, Letícia, Morgana. Sejam todos bem-vindos aí, né? Que seja muito importante para vocês esse assunto, né? O pessoal está comentando que o assunto é muito importante, né? E que bom que vocês estão aproveitando. Então, a Cláudia, né, como a gente estava falando, né, por gentileza, então, voltar ali a falar sobre a questão do desfraude, né? A Gi deu o seu comentário, falou um pouquinho ali sobre como foi, né? A Cláudia teve 5 filhos, então sabe muito bem também como é que é passar por todas essas etapas, mas a neta, né, o neto recém-nasceu, então ainda não passou por essa etapa. Então, vamos lá, Cláudia. Então, a nossa nutricionista trouxe a questão do desfraude diurno e noturno, né? E comentou, assim, da importância de nós cuidarmos com relação aos líquidos, ali pelas 18 horas, já então pararmos de dar líquidos, né? Para nós contribuirmos positivamente para que ocorra esse desfraude de uma forma mais tranquila para a nossa criança. O desfraude diurno, claro que vai ser mais rápido ou mais tranquilo, vamos pensar assim, do que o noturno, porque a criança vai fazer xixi na calça, né, na cuequinha, na calcinha, no sofá, vai, né, no tapete, é assim mesmo que vai ocorrer. Então, nós, enquanto
educadores ali, os pais, os professores, quem estiver com a criança naquele momento, vai fazer com que a criança sinta que aquilo é natural acontecer, né? Então, vai escapar um xixi, eu entendo, né? Tu estava ali brincando, né? Estava mais preocupado com os teus brinquedos e se passou o xixi. Toda vez que isso acontecer, né, é importante que quando a gente presencie essa situação, a gente cuide o máximo para não constranger a criança. E isso daí é em tudo, né? Nós vamos falar no passou o cocô, passou o xixi. Então, por exemplo, tu foi trocar, né? E uma coisa bem importante, que daí aqui acho que é importante ser dito, a Vaneide ali agora citou os nomes, e eu vi que tem muitas professoras junto aí, que bom, gurias, que vocês tiveram tempinho para... Chegou aqui a Vânia também, a Morgana. Vânia, seja bem-vinda, que maravilha, né, estarmos juntas. Até ela tem uma pergunta aqui para ti, ó, ela queria saber sobre a questão dos horários, né, se tem horários para marcar sobre a questão das necessidades das crianças, né? Tá, vamos falar disso também. Então, obrigada, Vânia, aí pela participação, que eu acho lindo quando nós todos estamos juntos, assim, né, trabalhando para educação infantil, né, fazer isso aí ser compartilhado com todos. Nós meio que nos acomodamos e acabamos usando essa ferramenta maravilhosa por conta de uma necessidade e não por conta da criatividade de nos darmos conta de que ela estava aí ao nosso favor, né? Mas bom, né? O importante é que nós estamos, né, Vaneide, Gina, o importante é que nós estamos usando essa ferramenta. Então, nós falávamos, então, da forma de ir trocar a criança, né? E eu falava antes também do cuidado para não humilhá-la. Então, quando a gente vai trocar, né, gurias, assim, ter aquela sensibilidade de cada criança um mundo, cada família uma história diferente. Então, nós hoje estamos aqui trabalhando, tentando unir os nossos conhecimentos, os familiares, nós profissionais, para a gente tentar caminhar numa mesma direção, numa mesma estrada. Porém, isso hoje ainda não acontece. Então, nós temos que ter a clareza de que muitas vezes, por falta de conhecimento, pela estrutura conforme a família está organizada, ela vai ter diálogos com a criança que muitas vezes não é por mal, mas é porque foi o jeito que ela ouviu da mãe, que ouviu da avó, que ouviu da bisavó, e ela acaba replicando hoje com a criança que nós recebemos na nossa escola, né? E os senhores, muitas vezes, com as crianças que estão em casa com os senhores. Então, o cocô, ele tem um cheiro, né? Um odor fétido. De todos. Da criança também vai ser. Porém, nós, quanto adultos, entendemos quando algo é dito com relação a esse odor, no sentido de que faz parte. E a criança ainda não tem essa maturidade cognitiva. Então, quando a gente vai trocar, aquele assim, cocô. Querendo ou não, nós estamos naquele momento instaurando na criança um sentimento de se eu não tivesse feito cocô, será que ela não ia dizer, amor, que cheirinho, que tu tá, como tu tá cheirosinho, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Que quando a gente vai trocar, né, a gente tem que ter, por isso que é delicado, né? É claro que a gente não vai demorar para a gente se policiar para ter toda essa percepção, mas cabe a nós, quanto profissionais, falar delas, né? Então, quando vai trocar, tu conseguiu fazer cocô, então, e será que a gente já não consegue fazer lá no piniquinho? Será que a gente já não consegue fazer lá? Mas isso quando a criança já demonstrou sinais de prontidão, né? A gente não pode antecipar momentos e às vezes também pode ocorrer de nós não termos tido a clareza de que ela está em prontidão, mas ela está se sentindo desconfortável com a fralda. Ela está observar, né, Cláudia? Observar, né, Vaneide? Sinais. A criança sempre vai dar esses sinais que está preparada, né? Que é o momento, né? Ela está te dizendo ali, tu tem que ter essas observações, né? E a criança dá, né? Querendo ou não, ela dá os sinais, né? Ela dá. Então, a Vânia comentava ali do período, né?
como nós adultos, a gente tem um horário durante o dia que a gente ocupa o banheiro para o número 2, né? E a gente tem um psique que o nosso emocional, ele coloca uns reloginhos do tipo, cheguei em casa, tenho que ir no banheiro, né? Acordei, tenho que ir no banheiro. Então, uma questão biológica nossa é que quando nós acordamos, por nós termos ficado na cama durante no mínimo 6 horas, nós necessariamente vamos estar com vontade de ir ao banheiro fazer xixi. Esse é o momento de nós levarmos a criança para fazer xixi, para que ela vá instaurando nela o entendimento de que deu vontade de fazer xixi, eu faço no vaso, né? Sim. Ou no piniquinho, é quem estiver usando. Relacionar, né? Relacionar que é aquele local. Fazer a relação. E aí, claro que a Gi comentou antes do líquido à noite, desfraldar durante o dia vai ficar mais fácil, tanto por nós, né, que vamos estar ali para levar a criança, né, para cuidar o horário. Bom, quanto tempo mais ou menos eu tenho vontade de ir ao banheiro? Bom, mais ou menos esse tempo é o tempo da criança. Para nós, nas escolas, é muito mais fácil, né? Porque daí a gente já tem ali aquela rotina de entender que, no mínimo, a cada 2 horas, ele vai fazer xixi, né? Então, a cada 2 horas, a gente vai levar. E aí tem todo o movimento de os coleguinhas estarem indo, né? Porque mesmo que eles sejam de uma turma onde todos têm 2 anos, sempre vai ter aquele que já está fazendo xixi, aquele que não está ainda, né? E aí a gente tem também uma definição ser menino, ser menina, que no desenvolvimento, nós que somos da área da educação infantil, ou mesmo nós que estudamos o desenvolvimento, nós temos a clareza de que a menina, ela precocemente tem todas as funções anteriores aos meninos, seja para falar... Eu ia lhe perguntar, você tem esses 2 casos, né? Você, questão de 5 filhos aí, 2 meninos, 3 meninas. Eu passei só por a fase das meninas, né? Que tenho 2. Tem essa diferença? Há uma diferença entre tirar a fralda dos meninos e das meninas? Sim. A gente não tem nenhum estudo, né, Vaneide, ainda que defina, ou que delimite, ou que determine o porquê disso, no sentido assim, é uma maturação cognitiva mesmo, em termos de estrutura, né? Enfim, né? O que leva a isso, né? Não se tem esse estudo definido. Mas sabe o porquê, né? Assim, o porquê, porque daí o porquê é aquela coisa, tu é mais inteligente, tu tem o cérebro maior, é porque tu nasceu desse, é porque tu é, né, é porque, né, a tua etnia é essa, mesmo ou é aí pode aquela. Falar, né? São 5, são 3 meninas, cada uma de forma diferente, 2 meninos de forma diferente. Dá para perceber, assim, são totalmente diferentes, né? Assim, a gente vem desenvolvendo nas escolas já um trabalho de pesquisa, bom, vocês sabem, né, ali, enfim, sim, mas ele não delimita necessariamente isso, ele está delimitando mais a questão mesmo da prontidão, da inteligência com relação à aquisição do conhecimento, né, a episteme, né, mas isso é uma outra live, né? Então, outro assunto, vamos falar do desfraude. Então, sim, no desfraude existe sim, assim como existe para todas as etapas do desenvolvimento, uma diferença dos meninos, pode organizar se quiser mexer, dos meninos para as meninas, né? As meninas, então, por que eu estou dizendo isso? Porque assim como nós estamos falando de que cada criança tem o seu tempo, daqui a pouco tem uma mãe lá que teve a menina e que, mas a tua mana com 10, então, se a mana deixou de fazer xixi na fralda com 2 anos... Comparativos, né? O que tu faz, né? Não é por mal, é automático fazer essas comparações. Mas, então, acho que cabe a nós, enquanto profissionais, já fazermos chamar a atenção para esse fato de que, de fato, as meninas, elas deixam as fraldas mais rápido. Então, Cláudia, desculpa, te cortei, pode terminar. Eu ia comentar agora da questão do desfraude diurno e noturno, né? Para a gente também tem uma distinção nesses 2 períodos do dia, né? Sim, depois eu gostaria que tu comentasse um pouquinho com relação à parceria da família com a escola nessa questão do desfraude, né? Uma vez que a gente percebeu que iniciamos esse processo para a gente não ficar retrocedendo, né?
Ótimo, ótimo, bem lembrado, Gi. Então, já vamos linkar isso ali no desfraude diurno. Então, a criança vem para a escola durante o dia, né? Resolvemos que vamos desfraldar, seja porque a escola, né, se deu conta de que a criança está em prontidão, ela já está fazendo a volta nos objetos, ela já está freando quando tem um obstáculo na frente, ela já está sentando, ela já está tendo equilíbrio para sentar no vaso ou no piniquinho, lembrando sempre que é fundamental que ela esteja com os pezinhos apoiados ao chão. Então, se eu estou em casa com o vaso sanitário mais alto, eu vou colocar um banquinho ali para que ela bote os pezinhos em cima. Se é no piniquinho, daí também, né, que seja confortável, aí tu vai ver a altura, né? A gente tem que levar em conta que nada disso é irrelevante, né? Tudo faz parte a chupeta, que daí vai ser uma outra live, o desfraude, o caminhar, o falar, tudo é relevante. É como nós entendermos assim, ó, que a criança agora está lendo e escrevendo. Bom, mas antes de ler e escrever, ela aprendeu a caminhar, que precisa de um enorme equilíbrio para fazer. Ela, às vezes, já aprendeu a andar de bicicleta, né? Quando ela vai chegar lá. Por várias etapas antes, né? Várias etapas que são super importantes. E que são fundamentais, porque o escrever e o ler, tu vai ler e escrever na língua do país onde tu estiver. Então, isso, na verdade, é uma aquisição didática do conhecimento e não uma episteme. O equilibrar-se, o andar de bicicleta, o falar é episteme. Né? Tanto que o succionar lá do bebê, quando aprende a amamentar, também é episteme. E tem bebês hoje que já nascem sugando, né? Eu tenho meu netinho aí que está com 2 meses, que o guri nasceu já sugando, né? E às vezes a gente precisa de todo um Eu tive um trabalho com a minha menina menor, que hoje tem 9 anos, ela nasceu prematura e foi todo um trabalho da equipe lá, enfim, que dá aquele primeiro auxílio para a mãe, né, quando o bebê nasce, para que ela succionasse, que daí tem toda aquela coisa, bota o dedo e, né, enfim. Então, tudo isso para dizer que o desfraude, a forma como nós, enquanto educadores, vamos nos comportar, faz toda a diferença para a matriz cognitiva que vamos deixar nos nossos filhos, a nível de eles conseguirem ter o equilíbrio emocional que todos nós precisamos ter para levar aí a nossa vida, né, à frente, felizes e conseguindo enxergar quando a gente é feliz, que às vezes a gente não consegue enxergar, né, já por conta dessas coisas todas, né? Então, muito bem. Isso, então, com relação ao que a Gi comentou sobre a família, quando nós, então, levamos o nosso filho para a escola e a escola disse está na hora de desfraldar, nós temos que todos nós nos equipar com mais shortinho, com mais calça, com mais meia, com mais tênisinho, se é verão, melhor ainda, né? Que daí com chinelinho, que o chinelinho daí fez o xixi lá, a gente já dá um banhinho e bota o chinelinho de novo e tudo tranquilo. Mas a criança tem o seu tempo e às vezes pode ocorrer isso no inverno. Nós estamos num frio danado de julho e, bom, vamos deixar ele de fralda, que aquilo está incomodando, é xixi que assa, né? É cocô que fica desconfortável, porque a gente vai esperar chegar setembro para desfraldar. Não dá, né? A gente tem que respeitar que a criança está se incomodando com aquilo ali. Então, nós, mães, né, nascemos ali para, né, sofrer no paraíso. Então, a gente vai ter que contribuir positivamente, dando um jeito lá de lavar e bota. Quem tem secadora, bota. Quem tem geladeira, bota atrás da geladeira, mas não esquece, pelo amor de Deus, para não acontecer um caos na casa, né? Mas, enfim, nós temos que daí dar o nosso jeito para tentar ajudar o nosso filho a estar o mais confortável possível, né? E essa relação da família com a escola, acho que cabe aqui a gente também fazer um pedido, né, para a família. Tenham a escola dos filhos dos senhores como uma cúmplice positiva que está ali para ajudar. Às vezes a gente tem relatos assim de que a família meio que coloca a escola num lugar de rival, né? E não é essa a ideia, né? Todos nós estamos ali pelo bem das nossas crianças. Então, vamos sempre e contar a história para os nossos filhos, né? Eu dou para o meu filho a história que eu contar. Se eu começar a dizer que a professora dele é horrorosa, ou que a escola é horrorosa, a história do meu filho vai ser de alguém que teve uma professora horrorosa e uma escola horrorosa.
Então, dê para o seu filho uma história boa, para que ele tenha uma vivência boa, porque somos nós quem contamos as histórias. Não está legal, busque todas as alternativas possíveis para deixar isso positivo, né? Conversa com a diretora, conversa com a pedagoga da escola, com a nutricionista, enfim, marca um horário com a professora, e se isso não resolver, vai nos órgãos superiores para transformar a vida do seu filho naquilo que ele merece, que é um atendimento de qualidade e um atendimento onde o emocional dele vai estar sempre saudável. Agora, a gente, mãe, faz muito isso, né? Eu também sou mãe de 5, eu sei como é que é, né? A gente às vezes bota um pouco de como é que a gente diz, cabelo em casca de ovo, né? Então, ok, nós vamos ter os nossos desconfortos, as nossas angústias, as nossas insatisfações, mas a gente, enquanto adulto, o ideal seria nós tentarmos resolver isso com os adultos. Porque não adianta dividir com a criança, que criança é criança, ele não vai saber muito o que ele está dizendo, ele não vai entender muito o que você está perguntando. Então, é fácil de a gente averiguar aquilo que está nos incomodando com os adultos, né? Com certeza. Dito, né? E eu acho que é uma oportunidade que, quanto mãe, falo também, é uma oportunidade que a gente tem de fazer todo esse processo de uma forma mais tranquila e com profissionais ali para estar nos assistindo, né, e nos ajudando, nos auxiliando, porque tem muito aquela questão que a Cláudia falou do coleguinha que está ali, ele é um incentivador, né, como na área da alimentação, como a gente pode ver que muitas crianças se alimentam muito melhor na escola do que em casa, devido a ter, né, toda a questão da prof, ter a questão dos colegas, ter até a questão da competição ali mesmo, né? E do desfraude não é diferente, né? Tá vendo o coleguinha fazer aquilo que está começando a ter vontade e eu tô vendo, tá sendo uma escola para mim e tem ali a prof disponível para isso, né? Então, acho que é bem legal, assim, essa questão da parceria da família, aproveitar essa oportunidade, que tem uma escola e tem profissionais ali para estar auxiliando, né? Com certeza. Cláudia, como é que a gente pode lidar com a questão da ansiedade? Né? Porque quando a gente está nesse momento, a gente trabalha muito com a ansiedade, né? Principalmente agora, né? Nós estamos todos aí, né, vivendo essa pandemia aí no Brasil, e a gente tem muito da ansiedade. Como é que a gente pode trabalhar isso na questão do desfraude com a criança? Então, eu vou ajudar... aceitar ali a contribuição da Gi, né, Gi, agradecer a contribuição da Gi, que é isso, assim, o que está acontecendo agora, que na verdade, né, foi o motivo que nos fez, assim, enfim, bater a luzinha lá de a gente resolver trabalhar por aqui com as famílias, né? Sim, porque o que eu poderia dizer em tempos outros, né, que a gente já nem pode dizer em tempos normais, porque acho que o nosso normal agora é esse, a gente tem que saber lidar com isso. Está normal agora, praticamente lidar normal. da melhor, né, Vaneide, tentar lidar da melhor forma possível para que, enfim, né, a gente saia aí com que os nossos filhos saiam com prejuízo zero, se for possível, e se não for possível, que seja o menos possível, né? Sim, com certeza. Em outros tempos, então, eu diria sempre, né? Seja parceiro de todas as pessoas que estão na escola, né? Aquelas pessoas, elas levantam às 6 da manhã para estar lá trabalhando numa área que elas estudaram para estar naquela área. Então, divida, né? Não se sinta constrangida, ou às vezes eu posso me sentir um pouco, então mande escrito na agenda, mas assim, compartilhem com a escola as suas dúvidas, as suas angústias, os seus anseios, e isso vai diminuir a ansiedade. Levando em conta que isso, nesse momento, não é possível, embora, assim, fica aqui a dica para outras escolas, a nossa escola, ela tem um canal de transmissão? Uma lista de transmissão, né, onde os pais ali podem, né, tem ali a possibilidade de compartilhar conosco situações que estão vivendo com dificuldades, e a gente, na medida do possível, tenta ali acalmá-los, né? Então, fica a dica para as escolas tentarem, né, na medida do possível, fazerem isso. Nós, por conta, em casa, primeira coisa, saúde, né? Vamos pensar que dentro de uma pandemia, né, salvo aqueles que hoje estão me ouvindo que talvez não sejam, né, não estejam assim nessa mesma
nesse mesmo lugar do qual eu vou falar agora, e para esses eu deixo o meu afago, o meu abraço de conforto. Acreditem que nós aqui estamos sempre mentalizando que os senhores todos estejam bem, estejam em paz, estejam nas suas famílias com saúde, e que principalmente as nossas crianças passem por esse período sem nenhum tipo de sequela negativa, né? Enfim. Então, para esses que estão com os filhos com saúde, que estão com saúde em casa, eu acho que o primeiro motivo de diminuir a ansiedade é esse, né? Agora, para diminuir a ansiedade mesmo, existem exercícios de respiração que eles são bem importantes, que eles fazem diferença. Pode parecer que não, mas fazem, né? Então, um tempo para nós, tá? Enquanto os educadores. Seja no momento que nós acordamos pela manhã, né? Porque nós, mães, já acordamos, já correndo na cozinha, indo fazer uma coisa para a criança comer, indo fazer o mamá e já, né? E dali a gente já não para mais, né? Uma forma de a gente diminuir a ansiedade, a ansiedade é sofrer pelo que ainda não aconteceu, né? Então, nós não estamos vivendo o futuro, né? O pessimismo é o sofrer pelo que passou e acreditar que o futuro pode acontecer de novo. E a ansiedade é acreditar que no futuro vai ser ruim, né? Então, começa por aí. Começa nós acreditando que ontem o meu filho estava bem, estava com saúde, hoje ele também está e amanhã ele também vai estar. E que eu tenho o prazer de tê-lo ali para fazer da vida dele a melhor que possa ser. E eu não vou colocar nele o desejo das coisas que eu gostaria que tivesse acontecido comigo, mas eu posso dar para ele aquilo que eu gostaria que tivesse ocorrido na minha infância e por N motivos não aconteceu. Então, contar a historinha, fazer a barraquinha, poder sentar do ladinho da cama, um minutinho que seja, antes dele dormir, né? E cobrir, e dar um beijinho. É como uma rotina que a gente se aplica se nós quisermos fazer e é possível ser feito. Pensemos assim, ó. No período de trabalho, né? Quando a gente pode trabalhar, quando, né, não está tudo fechado, né? A gente não deixa de estar trabalhando, né? Mas... não, nós é diferente. Né? Não, eu digo todos, né? Porque o pessoal também continua trabalhando home office, mas trabalhando normalmente. Tá, eu vou dar um exemplo para tu entenderes ali o que eu quis dizer com trabalhar, né? E a gente bate o cartão, tá? Entendeu? Assim, né? Não, tu tem que bater o cartão. Pessoal. Tá. Tu tem que bater o cartão para ganhar aquele dia trabalhado, né? Então, eu já falei muitas vezes com muitas pessoas sobre isso, e as pessoas, mas aí parece que eu estou usando uma máscara, né? Porque parece que não sou eu. Porque tem pais, tem familiares que, pela forma como foram educados, às vezes é muito difícil dizer um eu te amo, é muito difícil dar um beijo, é muito difícil dar um abraço, né? A gente tem o prazer e o privilégio de não vivenciar isso muito nas nossas escolas, né? Nas nossas escolas a gente tem, assim, os pais todos muito carinhosos, muito, né, comunicativos e de abraçar e tudo, mas a gente sabe que não é em todo lugar que é assim, né? Então, essa ansiedade da qual a Vaneide falava antes, a gente pode com certeza controlar ela com as nossas atitudes. É como nós daqui a pouco andarmos por aí correndo, né? E aí, mas aí tem um lugar onde eu chego que eu não posso adentrar um banco correndo, né? Vai vir o guarda atrás de mim pensando que eu estou querendo fazer qualquer coisa errada dentro do banco, né? Então, da mesma forma com os nossos filhos. Vai parecer que eu estou usando uma máscara? Vai ser difícil? Vai, né? Eu vou parecer que eu estou sendo... como é que a gente diz que não é artificial, né? Que não é verdadeiro, né? Vai, né? Só que eu estou fazendo isso em prol do meu filho. E o nosso cérebro, ele só registra aquilo que ele capta, independente do que seja. Mesmo que seja uma fantasia, o nosso cérebro, enquanto crianças, capta como sendo uma verdade. Então, por isso que é muito importante
os pais, quando a gente... Olha, nós já estamos adentrando a outros assuntos aí, né? Mas entra no quesito da ansiedade do desfraude, né? Porque que processo... não tem muito, eu acho, assim, como a gente falar da coisa sem explicar e exemplificar para ficar claro, né? Sim, sim. Então por exemplo, o pai com a mãe e a mãe com o pai. Quando eu falei da escola, assim, dê para o seu filho uma história legal da escola pela qual ele passou, uma história legal da professora com a qual ele vivenciou suas atividades lúdicas, né? Da mesma forma, o pai e a mãe. Porque o pai ele pode ser maravilhoso, né? E aqui eu não estou pensando se o pai é uma companheira da mãe ou é um companheiro da mãe, não importa qual é a função. Não, a função vai ser sempre paterna ou materna, mas não importa, fugiu a palavra agora, tá? Mas o que eu quero dizer é que a pessoa que cumpre a função paterna ou que cumpre a função materna, ela vai ter o caráter que o parceiro der para a criança. Então, eu posso ser a melhor pessoa do mundo, mas se o meu parceiro começar a dizer que ele é isso, ele é aquilo, ele faz isso de ruim, e aquilo, e aquilo, e aquele outro, a compreensão cognitiva em termos emocionais da criança vai tomar aquilo como verdade. E aí, o que vai acontecer? Ela vai sofrer, porque até que ela cresça e consiga perceber que todos aqueles comentários não eram verdadeiros, ela já teve um pai que não era bom, ou ela já teve uma mãe que não era boa. E isso para ela não é bom, mesmo que o pai não seja bom ou que a mãe não seja boa. Então, a gente vivencia muito isso com os pais, infelizmente, principalmente quando eles se separam, né? Quando há um divórcio e tudo mais, mas não somente, isso também ocorre mesmo quando eles estão juntos, mas eu quero só deixar ali essa situação, assim, que daí agora eu estou entrando na ansiedade da criança, não necessariamente naquela que a Vaneide falava, que era do adulto, mas que também fala fala disso, né? Fala de que nós causamos sofrimentos desnecessários. Porque nós acabamos... Desculpa, que é na questão do desfraude. Às vezes tu está ali num processo e às vezes tu causa coisas ali que não precisavam, né? Isso, vamos voltar para o desfraude, né? Não é voltar, mas é que é o assunto, né, que nós estamos falando, né? Isso. Na verdade, tudo, em qualquer momento, sobre qualquer circunstância ou propósito, né? Para qualquer objetivo, né? Toda vez que eu agir de forma passiva, pacienciosa, resiliente, com tranquilidade, evidente que o resultado vai ser melhor. Evidente que o resultado vai ser positivo, ou melhor ainda, evidente que não pode dar negativo, não pode dar errado, né? Porque se eu estou o tempo todo promovendo saúde mental, que é a tranquilidade, que é a paz de espírito, vai dar errado por quê, né? Então, o desfraude, ele é comum a cada criança tem o seu tempo. O desfraude diurno é diferente do desfraude noturno, porque no desfraude noturno a criança dorme. E o controle dos esfíncteres, para ela, ainda é um aprendizado, ainda é um processo, ele não está pronto, ele não está em prontidão como está quando ela começa a falar, quando ela começa a andar, quando ela senta, quando ela se equilibra, né? O desfraude, ele ainda, e aí digo mais, a prontidão do desfraude vai estar diretamente relacionada com a forma como nós adultos nos comportamos com a criança com relação a isso. E aí são todas as fases do desenvolvimento, né? Então a gente vai receber no consultório aquela criança que não fala, que daqui a pouco a gente vai fazer uma anamnese e vai entender que lá na estrutura familiar algo está ocasionando que aquilo aconteça. Às vezes é orgânico, sim, às vezes é, mas infelizmente, tristemente, tenho a lhes dizer que na maioria das vezes é emocional, né? Que na maioria das vezes realmente é de estrutura de organização familiar, da forma como a criança é conduzida naquele processo do seu desenvolvimento. Com certeza. Então, daí a Letícia traz aqui, Cláudia, o afeto e a paciência são essenciais para todos e qualquer processo de desenvolvimento humano.
né? Muito bonito que ela trouxe ali a questão do afeto, Obrigada, né? Que é o que Letícia, tudo está bem falando isso. aqui, né? Bem isso, né? Bem isso, é. Então, no desfraude noturno, a gente vai, né, se organizar da forma que também, como a gente falou lá do piniquinho, da altura dos pezinhos da criança, que fique confortável para a criança, né? Então, assim, a gente agora, por exemplo, está no inverno, e mesmo que seja verão, ninguém gosta de acordar molhado, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai organizar, né? Vai ter o colchão, aí também, se a gente deixar o colchão ir molhando, daqui a pouco, né? O que vai ser do colchão? Então, a gente vai organizar com um plástico mais grossinho, né? Vai colocar ali, então, um lençol, uma colcha, né? Algo que fique ali, que não fique aquele plástico gelado na criança, né? Para que ela possa, então, daí no outro dia pela manhã, passou, tá, não tem problema, vamos arrumar e tal, acontece, né? Deixar muito claro, assim, ó, toda vez que a gente exigir que um processo se dê antes do tempo da criança, ele vai se dar, mas ele vai trazer sequelas. Então, que a gente não vai precisar se organizar com paciência e com mais tempo agora, vai ser depois, e às vezes daí é mais complicado, né? Porque daí às vezes é algo que ficou ali na matriz e que não é bem assim para a gente poder depois resolver, né? Geram outras consequências, né? Outras consequências, né, E, Gi? Cláudia, e quanto ao o diurno e o noturno, normalmente eles ocorrem no mesmo tempo ou acontece de ter o desfraude diurno e 2, 3 meses depois aí haver o noturno? Assim, ó, a gente sempre recomenda que primeiro se faça o desfraude diurno, tá? Primeiro a gente passa por aquele processo de como é que vai acontecer. Uma coisa que é bem interessante é assim, quando a gente vai ao banheiro, levar a criança junto, né? Mesmo que ela ainda não deu sinais de que ela está querendo deixar as fraldas, ou nem a gente está ainda naquele tempo, tá lá a criança com 1 aninho e 2 meses, 1 ano, né? E, leva junto, porque ela vai ir vendo aquele movimento nosso, né? Ela vai vendo que a gente puxa a descarga, aperta a descarga, né? Que a gente lava as mãos a hora que a gente sai do Vai se banheiro, tornando natural para ela, vai né? se tornando natural, né? Porque assim, na escolinha ela tem os coleguinhas que ela vê a prof indo levar ao banheiro, e daí tem todo esse processo, né? Senta no vaso, limpa a bundinha, lava a mãozinha, seca a mãozinha, sai do banheiro, né? Volta de novo depois para fazer o mesmo processo. E em casa é diferente, né? Não tem os coleguinhas, mas tem nós adultos, né? Que também vamos ao banheiro e que é interessante que ele faça, né? Esse processo ali. E ali tu também já pode ir estimulando, né? Instigando, não exigindo que a criança... Quem sabe tu quer fazer também? Tu quer tentar tirar a fralda? Uma outra coisa legal, tirar a fralda com a criança de pé, né? Porque é assim que vai se dar o processo, né? Quando ela for, porque a autonomia, a gente está querendo que ela alcance a sua autonomia. Então, quando ela for ao banheiro sozinha, né? E é muito legal que deixe ela testar, mesmo que ela saia mal limpa dali, depois a gente vai limpar, vai ajudar de um jeito não também, né? Cada detalhe tem né? Mas é assim, tem toda uma questão a ser vista, mas assim também sempre se mostrando como quem está ajudando e não quem sabe fazer. Tu não sabe, eu é que sei, né? Não, tu sabe do teu jeito e eu sei do meu. Eu posso te ajudar para que tu saiba melhor, né? Mas não é que tu não sabe fazer, né? Então, quando ele vai e aí passou esse processo, que daí vai acontecer natural, né? Vai acontecer daqui a pouco, ele vai começar a pedir para ir, ele vai querer tirar a fralda, ele mesmo vai tirar a fralda e vai largar em qualquer lugar, que também... Porque daí, assim, ó, a criança aprender a colocar a fralda dentro da lixeirinha do banheiro tem a ver com ele já ter ajudado a mãe na hora que a mãe secou lá uma louça. Onde é que é mesmo o lugar desse copo? Vai lá e bota. Então, ele sabe que o copo tem o lugar do copo, né? Ah, olha aqui, a mãe está passando roupa. De quem é que é essa peça de roupa? E essa aqui, essa calcinha? Onde é que guarda esse aqui? Ah, esse guarda ali. A meia guarda lá. A camiseta guarda em outro lugar. O livro é lá no lugarzinho que eu guardo os livros. Então, tu vai dando para a criança... A gente tem que entender que para uma criança tudo é inédito.
tudo. Então, às vezes, por mais que ela lá com os 2 anos e meio faça toda uma logística de palavras que dá a entender que ela sabe construir um texto, ela não sabe, né? Porque nós somos narcísicos, então nós construímos aquilo que a gente precisa para... é a coisa assim do dar o iogurte fora da hora da comida, e daí a nossa Nutri ali que vai poder falar disso, né? Mas assim, ele vai construir, porque ele vai saber que se ele não comer, ele vai ganhar o iogurte, então ele não vai comer. Então, nós somos seres inteligentes. Então, a criança é inteligente. Isso não quer dizer que ela esteja psicologicamente madura, que ela esteja cognitivamente madura, que ela esteja em prontidão para tudo. Então, mas como que ela sabe o lugar do copo, mas ainda faz xixi na fralda? Não, cada coisa a seu tempo. E como tudo está muito ligado emocionalmente, quanto mais a gente agir com naturalidade, maior. Toda vez que ela perceber que ela pode ter uma barganha para ganhar alguma coisa, ela vai usar o xixi, ela vai usar o desfraude como forma de barganha. Então, a gente tem que cuidar para não entrar nesse jogo, né? Então, essa questão do desfraude diurno e noturno, de sempre entendimento de que primeiro se dá o diurno para depois a gente avançar para o noturno. O que eu quero dizer com isso? Eu vou tirar a fralda durante o dia, mas à noite eu vou botar a fralda para dormir, até o ponto que eu perceba que ela já está controlando os esfínteres, tu já está conseguindo relacionar o horário que ela usa para fazer cocô, e aí ela vai lá num cantinho e para lá naquele cantinho, então tu já sabe mais ou menos qual é o horário que ela vai para o cantinho. Então, antes dela ir para o cantinho, tu convida, né? Será que tu não está com vontade agora? Vamos tentar, vamos ir lá no vasinho para ver se tu está com vontade, né, de fazer. E aí, assim, aí tem toda a questão da produção, vamos meio que tentar concluir essa questão do diurno para ir para o noturno. Tem toda uma construção assim de que aquilo ali é a produção dele. Então, assim como a fala foi uma produção, o caminhar foi uma produção, e aí eu me distanciei da pessoa que tem ali a função materna, e eu me distanciei dessa pessoa, bom, aí eu vou pensar que eu vou dar um presente para o mundo. E aí eu colocar no vaso sanitário aquilo que foi o que porque assim como a criança lá no início tem aquela coisa única, né, o uno lá do seio materno com ele mesmo e não tem a distinção, tudo que sai de dentro de mim faz parte do meu corpo. É meu, sou eu. Então é difícil eu abrir mão do que é meu, né? E por isso que aí tem toda uma questão daí que a gente vai né, poder pensar até mesmo às vezes da dificuldade de evacuação em função da forma como as pessoas na volta estão lidando com essa situação. Então, vai no banheiro, fez o cocô no piniquinho e vai botar o cocô no vaso, ou vai tirar da fralda, porque também é importante que ele participe desse movimento, né? Dá tchau para o cocô, porque para ele aquilo ali tem importância, é relevante, né? Eu não posso, aquilo que eu produzo, ser encarado como algo que não tem importância, né? Porque tem importância, para ele tem importância, né? Então, é importante que a gente faça essa relação ali dele com aquilo que ele produziu de uma forma bom. Aqui é o lugar, como era o lugar do copo, como era o lugar da calcinha, como era o lugar do livro, ali é o lugar do que, né, saiu do meu corpo, que não é para ficar na fralda e nem é para ficar em mim e que vai me incomodar se ficar ali, né? E aí depois disso, então, a gente pode avançar para o desfraude noturno, né? E da mesma forma como durante o dia também pode acontecer enurese, também pode trazer aí outras consequências se a gente não agir de uma forma tranquila. Essa questão de dar tchau para o xixi, para o cocô ali, eu vejo assim com o Luca, né? É muito deles, né? Isso. O Luca fez o desfraude no período que ele não estava indo para a escolinha, e daqui a um pouco foi em algum momento de conversa, e como eles levam isso até hoje, ele faz isso, dá tchau, dá para o xixi, para o cocô, é muito importante para eles nesse período assim, pós-desfraude, né?
isso aí, é isso aí. E aí cada um vai ter o seu período e a gente só tem que respeitar, porque não tem isso assim, mas aí passou tanto tempo. Ou aquelas associações, às vezes, que a gente faz, né? O meu primo, filho de não sei quem, já... Cada um tem o seu tempo, né? E essas ações, né, Gi, que tu diz ali das crianças, né, as minhas também, a mais velha não é tanto, a mais nova que fala, deixa que eu dou descarga, deixa que eu vou, meu cocô, eu vou fazer, né, então deixa que eu vou lá, né, eles têm muito disso porque a gente trabalhou muito isso com eles, isso é importante, né, deixa eles trabalhar, eles têm as responsabilidades deles também, né, e que bom. Bom, Cláudia, aqui o pessoal está interagindo bastante aqui, né, nos comentários, estão parabenizando, né, gostaram bastante do nosso assunto, né? O pessoal está adorando, contribuindo aqui bastante, né? Eu queria que vocês falassem das redes sociais aí para o pessoal também poder estar seguindo vocês, né? Compartilhando aí, seguindo vocês nas redes sociais. A gente acabou não falando ali no início. Se vocês puderem falar aí das suas redes sociais, a Cláudia e a Gisele também, por favor. Então, para a gente começar, né, a finalizar aqui a nossa live, né? Isso, a gente vai finalizar até para não ficar cansativo, né? Isso. A gente quer agradecer, né? Então, aí o pessoal, né, que participou, né, que acariciou e agradeceu ali de todas as formas e, né, e maneiras aqui nos nossos comentários, né? Aqui a gente quer agradecer a todos que participaram, né? A gente fez de coração, né, este momento aí para a família e escola, que é um movimento muito importante, né? Deixo o meu abraço a todos aí, né? Eu sou a Vaneide, então, como todo mundo já me conhece, quem quiser me seguir lá no Facebook, Vaneide da Rosa, né? Sou a pedagoga da escola, e deixo aí as meninas aí para poderem falar sobre a dela. Uma coisa muito importante, né? Nossa próxima live, então, fica para o dia 28 de julho, né, Cláudia? 28 de julho. 28 de julho, né? A gente terça, só não... né? Numa terça-feira. A gente hoje fez numa quinta, né? Mas as próximas serão numa terça. Então, a nossa próxima será dia 28. Nós vamos estudar, né, sobre o tema que nós vamos trabalhar aqui, que o pessoal falou. E aí a gente vai passando depois para vocês lá nas nossas redes sociais da escola, né? Que é no Facebook, que é Clube da Criança, e no Instagram, que é @Clube da Criança, tá? Eu acho que é bem legal a gente comentar também que a gente tem trocado ideias com as famílias sobre os assuntos, né? E os temas que virão também. É uma parceria que a gente já vem fazendo com as famílias, não são escolhas só nossas, né? Quanto profissionais, mas também é uma parceria de tentar atender nesse momento a necessidade de cada um, né? E, então, meu Facebook é Gisele Lima. E agradeço a presença de todos aí, agradeço as minhas colegas, a Cláudia, a Vaneide, e dia 28 estamos de volta. Então é isso, né? Muito obrigado a todos que participaram conosco. E o meu Facebook é Cláudia Matos, né? A Vaneide já falou ali do nosso Face da escola. Agradecer as maravilhosas Gisele e Vaneide, né? Nós trabalhamos há muitos anos juntas, somos assim 3 apaixonadas pela área da educação, em especial educação infantil, né? E vamos lá, seguimos então com as sugestões dos familiares, né? Das nossas crianças aí, para a gente tentar se aproximar um pouquinho aí nesse momento diferente. E quem quiser deixar a sugestão já aí nos comentários das nossas também, próximas lives, também, né? Porque a gente, isso aí, porque a gente pode tem deixar lá que a gente tem bastante assunto aí, né, Cláudia? Isso aí. Então, beijo grande a todos. Uma boa noite a todos. Obrigada, beijo, uma boa noite a todos. Boa noite, obrigada.